E aí pessoal, estou aqui para mostrar, fazer uma análise de uma partida jogada pelo grande mestre Alexander Fier, muito recentemente, partida jogada ao vivo. Finalmente podemos voltar a ver partidas jogadas no tabuleiro e não online. Na minha opinião, elas são mais interessantes e por ser pensada acabam sendo mais profundas. Nessa partida, o Fier ganha do grande mestre Matthias Blubaum, que é um grande mestre alemão, quase com 2.700. Ele jogava um torneio fechado, duríssimo, super forte, e essa foi o melhor resultado, provavelmente a melhor partida do Fier no torneio. Eu queria mostrar ela para vocês, tentar explicar um pouquinho. Queria agradecer o próprio Fier, que despendeu um pouco do tempo dele para explicar alguma das ideias, algumas das decisões dele que eu sozinho com certeza não ia ter entendido, né? A parte da abertura, apesar de ser interessante, vamos passar mais ou menos rápido para chegar onde realmente os dois começaram a usar o próprio cérebro, vamos dizer assim, né? O Fier está de branca, o jogo foi uma francesinha, cavalo C3, cavalo F6, tudo bem normal. Aqui talvez já venha um lance que não seja o mais normal, que é cavalo de C E2. O lance mais normal é jogar com F4, seguido de cavalo F3, com muita teoria. Mas cavalo C2 tem lá sua lógica para tentar, depois de C5, reforçar o centro com C3. Aí cavalo C6, de novo, muito mais jogado é o lance F4, mas o Fier tem as suas próprias ideias, jogou cavalo F3, deixando o bispo de C1 aberto, pelo menos, né? Bispo E7, A3. Alguns lances dessa abertura são um pouco difíceis de entender se a gente não aprofundar bastante, o que aumentaria monstruosamente o tamanho do vídeo, né? Mas eles estão, o que eu posso dizer é que ambos estavam a par da teoria e jogaram lances considerados bastante bons, por mais estranho que possam parecer, né? Roque pequeno, cavalo F4, dama A5, cria uma tensão na diagonal, né? E cria umas ameaças, torre A2 é jogado. Cavalo por D4 exclama, cavalo por D4, C por D4, B4 exclama, intermediário, C por D4. As brancas gastaram muitos tempos para tentar levar o cavalo para F4 e ter todo esse centro e esse espaço. O preto, por sua vez, abre um pouco a posição, aproveitando que o rei branco está ainda no centro. Rei por F6, cavalo por F6, bispo D3. O peão de D4 está bem imune, porque tem um descoberto em H7. Agora aqui, as negras jogaram bispo D6, que é com certeza um dos melhores lances, mas tanto agora como depois tem dois lances que o preto pode fazer que eu acho que são não melhores, mas talvez facilite um pouco a vida das negras, né? Um é o lance A5, tentando criar contra-jogo na ala da dama, e por exemplo, se B5 A4, tudo que vai acontecer depois na ala do rei, ou depois na partida, pelo menos as brancas têm algo a se preocupar, né? Uma outra opção seria simplesmente cavalo E4. O cavalo aqui causa alguns problemas para as brancas e tira algumas possibilidades táticas, tampando a diagonal, né? O Blubaum jogou bispo D6, que também é um ótimo lance, roque pequeno. De novo, cavalo E4 era uma boa ideia. Só uma variante possível, por exemplo, cavalo E4, G3, defendendo o cavalo de F4 tão atacado. E aqui as negras têm que jogar algo com bispo D7 e possivelmente A5 no futuro. O jogo segue bem equilibrado, eu diria, né? Mas depois de G3 só queria citar que dama por D4 esse peão é um pouco envenenado e não é tão óbvio a razão. Mas as brancas jogam cavalo E2 de volta, exclama. Tem que voltar a dama para B6. E aí bispo E3, tem que ir para C7. Um detalhe tático importante é que em algum momento eu vou tomar em E4, abrindo a linha para a dama. Então tem que ser dama C7. Por exemplo, dama D8 já falha miseravelmente, por bispo captura E4, D captura E4 e torre D2. E era uma vez, né? Então depois de bispo E3, dama C7, bispo por E4, D por E4, torre C2, intermediário muito forte. Tem que jogar dama B8, porque esse dama E7, torre D2, e o bispo não pode se mexer porque está vindo o bispo C5 ganhando material, se torre D8, o bispo C5 também ganha material. Então depois de torre C2 tem que jogar dama B8, e aí simplesmente cavalo C3 e depois cavalo por E4, e as brancas têm uma ótima posição. Não estão ganhas, mas tem uma ótima posição. Mas claro, o preto não precisa entrar nada disso, poderia ter jogado depois de cavalo E4, G3 e bispo D7, e segue um jogo complexo.
O Blumbaum, que aprendeu que desenvolver é bom, jogou bispo D7, que é um lance obviamente razoável. E talvez aqui o Fier começou, tava meio que acabando a teoria dele, começou a pensar, né? E já coloca um certo problema. Uma das vantagens da torre A2 é que ela não só defende F2, como ela prepara uma eventual dobrada na coluna E, que faz bastante sentido, né? Batendo no peão fraco de E6. E a gente pode falar, eu posso jogar torre 1, depois torre de A2, ou posso jogar torre 2, depois torre de F1. E parece que tanto faz. Você pode até tentar trabalhar de maneira genérica. Eu vou jogar torre 1 porque deixo a torre de A2 já defende F2 e talvez a torre de A2 vá para C2 ou vá para E2. É até mais flexível a torre 1 para se jogar. O que é verdade. Mas é difícil identificar se algum deles tem algum defeito tático. E o Fier estava alerta e conseguiu entender isso. Ele jogou torre 1 direto, quando o lance torre 2 teria sido um erro sério. Porque depois de cavalo E4, esse lance cria a ameaça do cavalo de F4. E se jogar G3, agora eu tenho o cavalo C3. E a torre de E2 não só é duplo, mas ela impede que a dama branca vá para o ataque e as negras vão ganhar material. Então depois de torre E2, cavalo E4, bispo por E4, as negras jogam intermediário, bispo por F4. E aí, por exemplo, se bispo branco sai para qualquer lugar, eu posso calmamente capturar em C1 e depois capturar em D4 com peão a mais. E se bispo por F4, bispo por F4, torre por F4, o bispo tem que sair para algum lugar e torre por D4 também. Um saudável peão a mais para as negras. Esse é o tipo de coisa falar, não é tão difícil. Não é, se você tiver alerta e bem ligado na partida, porque às vezes você joga, dá na mesma, e joga um lance e aí se o adversário estiver esperto, ele pode do nada de pretas, pouco depois da abertura, já tomar a iniciativa. Então, torre 1 exclama. As pretas jogaram torre de A8, que faz muito sentido. Uma alternativa de novo seria cavalo E4, ameaçando o cavalo de F4. E aí se G3... Agora um detalhe muito importante, né? O duplo cavalo C3 perde rapidamente para dama H5 com um ataque de mate. Vai rolar alguns sacrifícios e vai ou ter mate ou ganhar muito material. Dama por D4 aqui também não funciona. Parece que, mas não tem o golpe bispo por H7, mas bispo captura E4, dama tá com a dama por D1, torre por D1, e essa torre cravando os dois bispos garante vantagem material, né? Bispo por F4, bispo por F4, D por E4, torre por D7 e peça mais, totalmente ganho. Então depois de G3 as negras irão jogar como torre de A, C8, simplesmente trazendo a última peça para o jogo. E aqui as brancas teriam uma decisão interessante. Provavelmente o mais saudável é jogar como bispo E3, só desenvolver. Porque se as brancas tentarem ganhar material com bispo E4, D por E4, torre por E4, dama C6, atacando a torre e o bispo, tem que voltar. Bispo por F4 exclama, agora depois de bispo por F4, dama D5, seguido de, ataquei a torre de brinde, seguido de bispo C6, e a sensação que dá é que é mais fácil jogar isso daqui de negras do que de brancas, embora objetivamente isso daqui ainda está mais ou menos equilibrado, mas acho que poucos jogadores de brancas não estariam com medo aqui. Então cavalo E4 é um lance plenamente jogável, mas o lance do Blumbaum também está ok, que é a torre de A8. E aqui o Fier de novo atento, jogou o lance G3 profilático, porque se seguir a ideia da torre de A2, novamente cavalo E4 é bom. Bispo por E4, bispo por F4, e o mesmo tema, se eu tirar o bispo por F3, eu tomo em C1 e cai D4, e se eu jogar bispo por F4, torre por F4, aqui um golpe que o Fier estava calculando na partida que é tentar bispo por D5, que seria uma ideia interessante, ele percebeu que as negras têm de novo o intermediário torre por D4 e acaba o jogo. Então depois de torre de A8, G3, calmamente. Por mais que você seja um jogador de ataque, por mais que você goste de dar mate, esses lances preparatórios são essenciais, né? Tem alguns bônus esse lance. Por exemplo, se E5 tentando se libertar, esse falha taticamente por D por E5, bispo por E5, e agora o golpezinho, cavalo por D5, cavalo por D5 e bispo C4. Dois ataques, o preto só consegue colocar uma defesa e o branco vai ganhar um peão. E aquela torre de A2 que está se fingindo de morta, ajuda muitíssimo defendendo o peão de F2.
Então depois de G3, E5 não é bom. O melhor lance provavelmente é cavalo E4 novamente. E dá esse peão mesmo. Porque depois que G3 foi jogado, o sacrifício do peão de E4 tira o bispo de casas brancas das brancas e abre a grande diagonal. Então o preto sempre vai ter alguma compensação, né? Por exemplo, bispo por E4. De novo, as brancas não eram obrigadas a capturar. D por E4, torre por E4, bispo por F4, bispo por F4, bispo por C6. E de novo as negras têm uma compensação decente pelo peão. Na partida depois de G3, o Matias jogou o lance torre E7, que talvez seja um pouco passivo. E as brancas devem estar um pouco melhor depois desse lance. Não está claro se ele achou que a posição não exigia ainda medidas muito drásticas, né? Ele estava muito confiante na solidez da posição dele, falou, não preciso fazer nada muito urgente. Ou se ele achou que mantinha um jogo mais complexo, isso a gente vai ter que perguntar para ele algum dia, né? O branco jogou torre a E2, aleluia, depois das devidas preparações ele veio. Cavalo E4 aqui não é tão bom quanto, as brancas estão um pouco mais bem preparadas, mas ainda assim era um lance possível de ser feito. Torre de F8, jogar as negras. E aqui vem o lance que foi o que me deu mais vontade de analisar a partida depois de ver ele. Objetivamente nem é o melhor lance segundo o computador, mas ele vai iniciar um plano que depois que passar alguns lances e ficar claro o que ele conseguiu com ele, dá vontade realmente de bater palma, porque foi impressionante. O computador, muito sangue frio, muito preciso, fala que o lance correto aqui seria calmamente rei G2, esvaziando essa diagonal, para depois eu jogar umas, por exemplo, as negras jogam assim, eu jogo F3, bem devagarzinho, talvez mais para frente H4, e pouco a pouco vou aumentando a pressão. Mas a posição preta é sólida, mesmo se o preto fique jogando rei H8 e rei G8 o tempo todo, o branco não vai ganhar fácil. A posição das negras é extremamente resiliente. Mas as brancas estão melhores. Mas depois de torre de F8, o Fier jogou o surpreendente torre E5, simplesmente sacrificando a qualidade. E as negras têm uma decisão importante a tomar. Tomam a qualidade e cedem todas as casas negras, e o cavalo de F6 que está bem posicionado na defesa tem que sair de lá, ou permite que a torre branca passe para G5 e comece a criar ameaças de ataque. Imagine torre G5 vindo, cavalo H5 vindo, dama vindo, os dois bispos apontados para o lado do rei. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estaria com um certo medo, né? Bom, primeiro tem que entender o que acontece e capturar a qualidade, né? Bispo por E5, D por E5, essa é toda a ideia. Cavalo E4 é o único lance. Bispo E3, calmamente. E aqui as negras têm uma escolha difícil, novamente. Se dama C7, F3, e cavalo G5, H4. E aqui, se as negras simplesmente voltam cavalo F7, que parece o único lance, depois de bispo D4, as brancas têm grande compensação pela qualidade. O preto está muito, muito apertado, e essa iniciativa na ala do rei pode dar mais do que só compensação. As brancas devem estar melhores aqui. Mas depois de H4, as negras têm um surpreendente, talvez seja um lance que o Blue Ball não tenha considerado na partida, senão talvez ele entrasse nessa. O bispo A4, que é um belo desvio. Porque o branco já sacrificou material, então as pretas aceitam o 2 por 1 aqui, né? Se tomar em A4, cavalo por F3 cheque. E depois de dama E2, volta o cavalo F7. E é uma versão um pouquinho melhorada do que a outra. Ainda assim, as brancas têm clara compensação pela qualidade. E não seria... Imagino que seria uma posição mais divertida para o Fier jogar do que para o jogador de negras. Mas além de dama C7, as negras poderiam jogar aqui D4, tentando não ter que voltar com a dama. Só que desestabiliza o cavalo, né? Bispo C1, cavalo C3 e dama H5. Aí tem que jogar G6, porque se H6 a dama infiltra por aqui. Cavalo por G6, bispo também é possível. E aí bispo por G6. E tá vindo lances como bispo H6. E a posição ainda é super complexa, mas objetivamente as brancas vão ter que aceitar algum tipo de repetição em algum momento. E bem jogado, essa posição seria empate. Mas na prática, com os dois jogadores com o tempo correndo, poderia dar qualquer coisa. Uma outra ideia seria jogar bispo por 5 para bispo F6, né? Então você consegue entender por que o grande mestre alemão ficou um pouco receoso de entrar nessa posição. Uma ideia que eu acho que é humana e talvez um pouco melhor do que foi jogado é o lance A5, tentando, sim, a gente vai tomar ataque, estamos com medo, mas
você vai ter que dar a sua ala da dama. E se você der a sua ala da dama, talvez eu possa devolver um pouco de material para neutralizar o ataque e eu sobrevivo em algum final. Então acho que essa seria uma ótima ideia. As brancas têm que tomar em A5, dama por A5. E agora, por exemplo, se torre G5, a dama defende o peão de D5 e aí dá para jogar E5. Não tem aquele golpe que tinha na posição anterior. O centro se abre e, como diz aquele ditado, ataque no flanco, contra-ataque no centro. Então faria muito sentido o que o preto está fazendo aqui. Mas, de novo, a posição poderia dar qualquer coisa, está totalmente incerto. O lance das negras, que é A6, não chega a ser um lance errado. E demonstra um sangue fio monstruoso, né? Porque o cara tá falando que eu vou trazer todas as peças para lá do rei, eu vou lá e jogo calmamente o lance A6. Mas, enfim, cada um com os seus nervos, né? As brancas jogaram torre G5. E aqui, efetivamente, as negras erraram. Era um lance que, para mim, parecia muito natural, seria RH8. O Fir tinha planejado jogar a torre H5, sacrificando mais uma vez a qualidade. E se, por exemplo, tomar a qualidade e as brancas vêm com a dama e não vão sobreviver. Só que se dama por D4, tem o bonito bispo toma H7. Ataque descoberto na dama, né? E se dama por D1, eu tenho um intermediário bem desagradável, que é cavalo G6 mate. Então, depois de rei H8, torre H5, teria que voltar a rei G8. Mas aí as brancas jogam torre H4, seguido de cavalo H5. E esse ataque é bem perigoso. Então, rei H8 não resolve. O lance correto seria a torre F8, que é aumentar a defesa no cavalo de F6 e eventualmente preparar uma volta do bispo para E8 para segurar mais casas. E depois disso, as brancas, apesar de ter uma posição muito atraente com o cavalo H5, as negras jogam H6 e forçam algum tipo de simplificação, né? Se cavalo F6, torre F6, e aí a gente vê o porquê do torre F8. E o jogo está confuso, ninguém está melhor nessa posição. Mas se as brancas tentarem jogar a torre G6, que parece mais agressivo, falham. Por causa de cavalo por H5, dama por H5. E aqui não só bispo E8 é bom, mas dama por D4, ameaçando várias coisas e ainda segurando um pouco mais a ala do rei. Inclusive as negras estão ganhas. Então torre F8 manteria o jogo equilibrado, né? O Blue Brown jogou calmamente bispo B5. Ok, quer trocar o bispo mal, faz bastante sentido isso. O branco, se não quiser trocar, tem que gastar um tempo. Mas além de ser um lance extremamente calmo, ele tira mais defesa do peão G6, né? Que o tal do bispo mal defende bons peões, né? Segundo alguém que eu já não lembro, mas é um ditado interessante. Então esse lance não está talvez no espírito. Ainda assim é jogável. Aí o branco jogou o bispo B1, claro que o Fir não ia trocar esses bispos. E aqui vem um erro que é bastante difícil de perceber olho nu, que foi dama C6. E esse é um erro sério, objetivamente. Um lance melhor seria dama C7. Basicamente, esse lance é uma sobrecarga na defesa. Por exemplo, se cavalo H5, cavalo por H5, dama por H5, o lance G6 é possível de ser jogado. Bispo por G6, H por G6, torre por G6, e aí torre G7. É importante notar que a torre de 8 é defendida, né? Senão o branco teria um ganho fácil. Mas mesmo aqui depois de bispo H6, as negras não vão se divertir nessa posição. Embora tá só um pouco melhor e tem jogo, mas eu acho que o Fir já dá mais nessa posição, honestamente. Mas era melhor. Mas depois de bispo B1, dama C6, talvez ele tá com ideia de algum momento ter um bispo A4 ganhando tempo, ou um dama C3. Então, dama C6 tem mais opções, parece que dama C7, mas ele deixa a ala do rei um pouco mais vulnerável. E aí cavalo H5 exclama. E agora o Blue Brown achou o único lance para conseguir se manter minimamente vivo. De novo, um lance natural como... Bom, cavalo H5 trazendo a dama para o ataque é suicídio, porque agora o G6 não funciona, porque a dama já não defende mais e o branco vai dar mate. Um lance possível seria RH8, e aqui é um lance que o próprio Fir planejava, que é bastante brilhante, é torre por G7, e contra torre por G7, cavalo por F6, não toma a torre, e aí, por exemplo, torre E7, bispo H6, torre de GF7, bispo G5, defende o cavalo, prepara a entrada da dama, tem entradas da torre por aqui, e o branco nem sacrificou tanto material assim. E é por isso que as brancas estão ganhas. Se tivesse dado uma peça inteira, né, ou uma torre, para ter esse ataque, o preto teria ótima chance de se defender. Mas como é qualidade por peão,
todas as casas fracas possíveis ali no rei, isso não vai dar certo. Então cavalo H5, torre F8, exclama. E aqui o branco tem algumas ideias super agressivas para tentar, mas aparentemente o preto segura. Simplesmente não está chegando a tempo. Torre F8 é um ótimo lance para, se precisar, a torre defender também. E agora o Fer parece que tudo que ele fez foi uma manobra de ilusionismo mesmo, fazendo as negras ter que se preocupar com a defesa. Todas as combinações de ataque aqui, como torre por E6 ou cavalo F6 e dama H5, que são lances atraentes, não funcionam, ou fica pior o branco ou o preto iguala. Só que ele falou, não, eu não quero mais dar mate, quer saber? Eu vou trocar o meu bispo pelo seu bispo que defende essas casas importantes de E5 e C5, e eu tenho uma clara vantagem posicional. Talvez até eu esteja ganho posicionalmente. Eu não, né? Quem diria. Mas e aí, bispo para F4, cavalo para F4. E essa posição é muito triste para as negras. E bem jogado, já deve tá ganho. Então, toda a manobra de sacrifício de qualidade, torre G5, tipo, ó, eu vou te dar mate. E aí o cara traz as peças para a defesa e aí ele muda ideia e joga bispo F4. Então, esse fingir que vai para um lado e vai para o outro foi, contra um jogador tão forte, foi absolutamente surpreendente. Mas quando a gente está jogando contra um cara com quase 2.700 de rating, não é porque a gente tem uma posição estrategicamente ganha que a nossa vida vai ser fácil. Esses caras acham recurso até onde... tem gente que já está pensando em abandonar e eles seguem lutando. E a gente vai ver que ainda não foi fácil. Foi bispo A4, dama D2, torre C8, torre de G5. Eu já não quero mais atacar, eu quero bater na fraqueza, eu quero pegar essas casas no centro. Então torre de G5, que é um lance melhor do que a gente pode se sentir tentado a jogar com o bispo F5, mas as pretas calmamente voltam à torre e essa torre de G5 não tá legal aqui, né? Se eu não for ter ataque, a torre não tá bem em G5, no fundo ela tá mal posicionada. Então depois de torre C8, torre de G5 exclama, dama C3, precisa conseguir algum contra-jogo, peão de A3 é a única esperança. Trocou, cavalo por E6, torre por A3. E se olhar rapidinho, você fala, o pior já passou até, né? O preto, peão de B4 é fraco, meu bispo até que tá jogando, o peão de E6 que era um problema não existe mais. Mas as brancas vão conseguir criar problemas no rei negro, por incrível que pareça, por causa dessa maioria de peões na ala do rei. Essa torre negrinha A3 pode até estar ativa para ganhar o peão de B4, mas não faz nada na ala do rei. E essa posição é bem difícil. E aqui, de novo, o Fer jogou bem preciso. Se ele fosse cavalo F4, imediatamente tentando ganhar o peão de D5, as negras têm contra-jogo, com torre por E5, D por E5 e agora cavalo E4, ótimo lance. A questão toda aqui, se bispo por E4, D por E4, torre por E4 perde. Para a torre A1 cheque, rei G2 e bispo C6. Essa variante é extremamente importante, porque senão o branco teria um peão a mais e o peão de E avançando. Mas aqui, sem tomar esse peão de E4, a posição está simplesmente confusa. Então depois de torre A3, cavalo C5 exclama. Tentando aproveitar, prendendo a torre preta mais um pouco na defesa do bispo, de olho no peão de B7. E agora, um detalhe muito importante é que o mesmo torre por E5 agora simplesmente não funciona, por D por E5. Se cavalo E4, agora eu tomo de cavalo e depois eu tomo de bispo. E agora eu tenho um peão limpo a mais e esses passados aqui no centro vão decidir com alguma facilidade. Então cavalo C5, torre C7, jogou o Blue Baum, mantendo o jogo mais complexo, boa decisão prática. E aqui o Fer não jogou o melhor lance, ele jogou um lance super natural para tentar atacar o rei negro, mas ele deveria ter começado com o lance G4, exclama, sacrificando o peão, porque já está vindo G5 e o rei negro se sente meio sem companheiros, sem amigos na defesa, né? E eu quero expulsar o cavalo e invadir com a torre. E se cavalo por G4, mesma coisa, torre por D5, cavalo volta para F6, torre D8, rei F7 e cavalo E6. E eu não só estou ameaçando a torre, como o bastante maldoso cavalo G5 checkmate. Então, esse peão de G4 está bem envenenado, mas as brancas teriam uma versão melhorada do que conseguiram na partida, né? Mas depois de torre C7, bispo F5, B6 exclama, esse cavalo não pode ser mais tolerado, ele controla muitas casas, e aí cavalo por A4 exclama. Isso é interessante, se tomar em A6, torre A7, o cavalo está mal posicionado, e o preto vai conseguir um contra-jogo, seria um erro bastante sério.
E o que eu gosto do cavalo por A4 é que ele elimina a peça que defende a oitava, né? E a torre de A4 segue longe. Então, essa manobra cavalo C5 e depois cavalo por A4 foi para eliminar um defensor da oitava. Bem interessante. Aqui jogou G4 Fear, que é um lance super natural, mas bispo E6 primeiro era uma versão um pouquinho melhorada. Basicamente, como a gente vai ver mais para frente, as negras vão ter acesso à casa de G7. E se eu desse o cheque já, eu só teria a casa de F8, né? Por exemplo, bispo E6 cheque, rei F8 G4. E isso vai ser uma versão consideravelmente melhor do que a que teve na partida. Mas torre por A4 G4. Por exemplo, se jogar torre por B4 aqui G5, cavalo E4, bispo E6. E contra rei F8, torre F5 cheque é muito cruel, porque o rei vai ter que entrar nessa linha e depois de bispo por D5 cai tudo, né? Mas, de novo, as negras acharam um único lance para conseguir lutar, que é G6. Ganhou nessa casinha negra. E agora, depois de bispo E6, cheque rei G7. Essa é a diferença. Ainda assim, o Fear, as peças estão acabando, mas o ataque segue. G5 aqui. A ideia é que não só esse cavalo de F6 que está bem posicionado tem que sair, o peão de D5 vai acabar caindo, mas eu começo a criar padrões de mate, né? A partir do momento que esse cavalo de F6 sair, se alguma torre negra ou branca algum dia chegar em G8, é mate. Ou as duas torres, uma torre em E7 e em 8 também é mate. Então tem vários padrõezinhos preocupantes. Objetivamente, a ideia do Blue Baum aqui foi muito criativa como defesa, mas a melhor defesa seria cavalo H5. E depois de praticamente qualquer lance, por exemplo, bispo D5, H6, dando essa casa de H7 para o rei, e contra H4, HG, HG, e cavalo F4. A posição negra ainda é muito perigosa, mas objetivamente estamos sobrevivendo e está caindo B4. E se as brancas não criarem ameaças reais logo, essa ala da dama uma hora vai dar problema, né? O Blue Baum jogou cavalo D7. A ideia desse lance é que se jogasse torre por D5, cavalo F8. E não é tão fácil atacar esse rei. Apesar do branco ainda estar melhor depois de um lance com o bispo G4, o branco, para criar uma ameaça, porque se precisar eu jogo torre F7. E as brancas queriam muito manter o bispo nessa diagonal. Esse é todo o detalhe. E com o bispo não estando na diagonal A2, G8, dificilmente vai ter mate ou alguma coisa assim. Então foi cavalo D7. O Fear jogou torre de 5 E3, ele pensou bastante nesse lance. Só que aí B5, e quando o bispo D5, cavalo B6, bispo A2, para a torre defender o bispo de A2, e quando torre B4 não vinha atacando o bispo, torre por B4, torre 8, ameaçou mate, mas o preto simplesmente tampa e inclusive parece que a posição das pretas é até mais fácil de jogar, mas o jogo segue complexo. Então cavalo D7, torre de 5 E3, e aqui veio o erro decisivo, e depois disso o Fear já não vai dar mais nenhuma chance. Bom, se torre por B4, bispo por D5 e o ataque está chegando. E eu consegui manter o bispo na diagonal que eu queria. Mas o lance correto foi um lance que o Fear viu durante a partida e ficou bastante preocupado, que era B5. E agora, se bispo por D5, cavalo B6, e quando se o bispo for para B3, eu posso capturar em B4 e eu não tenho tempo de botar a torre na oitava também de novo. E se bispo C6 aqui, simplesmente torre por B4. E também o jogo está confuso. O bispo em C6 não ajuda no ataque. O bispo C6 é um lance bonitinho, porque se tomar, tá levando mate, né? Esse é só para deixar registrado aqui. Cheque, cheque, tudo bem forçado e mate. Mas precisa combinar com os russos, né? Nesse caso com o alemão, e não vai dar certo. Só que depois de B5, as brancas jogam bispo para H3, porque se cavalo B6, torre 8, e o branco ainda assim consegue criar um ataque. Por exemplo, torre B4, torre B8, cavalo C4 e torre dobra na oitava. Porque agora o bispo volta para E6, que é a diagonal que ele quer ficar, e não vai sobreviver. O problema é que depois de B5, bispo H3, o preto não vai para B6 e vai para F8. Seria um pouco inverso o que o Fear fez, né? O Fear tentou atacá-la, fingiu que ia atacá-la do rei para trocar os bispos e pegar uma posição estrategicamente boa. As pretas jogam B5 para ameaçar cavalo B6, e aí o branco tem que se programar contra isso e do nada eles mudam de ideia. Jogam o cavalo para F8, porque agora o branco já não está com o bispo na diagonal correta. Então teria sido um recurso defensivo excepcional, e se tivesse jogado isso, talvez a partida tivesse um outro resultado. Mas depois de torre de 5 E3 foi jogado cavalo F8,
e aí bispo D5. Agora com esse bispo aqui e a torre entrando na sétima, o jogo está decidido. Não quer dizer que é trivial, nem que seja fácil, mas está decidido. Por exemplo, foi jogar a torre B4, torre 7 cheque, captura, captura, rei H8, torre F7. O preto tem que jogar rei G8 para não perder a peça. Só que, de novo, esses caras com quase 2.700, eles defendem muito bem. Ele percebeu que não tinha nenhum descoberto que ganhava o jogo na hora. A torre, esses dois peões, o de D4 e o de B6, evitam que a torre negra seja atacada. Só que o preto está tão preso, mas tão preso, que o branco tem tempo de fazer vários lances antes que o negro crie contra-jogo, que basicamente o único contra-jogo é ou capturar o peão de D4 na hora certa, porque isso é importante, porque se você me atacar aqui eu tomo o bispo. A outra opção seria avançar o peão de A. Só que essa é muito mais lenta. Então a primeira coisa que o Fear faz é defender o peão de D4. Cheque, rei G7, única. E agora as negras vão avançar o peão de A o mais rápido possível. Só que o Fear calculou que ele tem tempo de trazer o rei para o ataque. Rei G2, A5, rei F3, A4, rei E4, torre B2 primeiro. A torre segue não podendo ser atacada. Esse lance também tem o intuito de não só atacar F2, como apoiar o avanço do peão de A por algum momento. Torre F7, cheque, rei E8 e rei E5. Aí foi jogado A3, F4. Se A2, jogou torre F2. Se A2 tinha um arremate bonitinho, que é rei F6 e quando dama, torre G7, cheque duplo, rei H8 e torre G8 mate. Isso é um detalhe relevante. Então depois de F4 jogou torre F2, torre A7 cheque, rei H8. As brancas teriam talvez uma maneira ou outra um pouco mais precisa ou mais rápido de ganhar, mas o Fear é humano e eliminou esse peão de A3, que dá uma dor de cabeça danada. E fica muito mais fácil jogar assim. E aqui ele calculou uma linha longa e muito importante. O Matias jogou torre E2 cheque, mas se seguisse torre por H2, tentando levar um dos peões, torre A8, rei G7, torre A7, rei H8, se vocês quiserem passar com calma, depois vocês vão ver que o preto praticamente não tem nenhuma alternativa. Torre F7, torre E2 cheque, rei F6 e torre E8. Essa seria a ideia de defesa. Aí torre G7, ameaçando o mate, e aí as negras têm um golpe que quase salva, que é cavalo E6, quando o bispo por E6, torre por E6, rei por E6, rei por G7, e aí rei E7 exclama, e aí cada lado vai avançar do jeito que dá, o preto não tem nenhuma alternativa, e no final da variante sobra um que, se fosse vez das negras, estava empatado, até as negras melhores, mas tem dama F8 checkmate e acaba o jogo. Parece uma coisa absurda o cálculo de uma variante mais 10 lances, né? E fácil definitivamente não é. Mas como ela é muito sequencial, essa variante, não é algo tão difícil para um grande mestre como o Fear. Ele teve cálculos mais difíceis que ele executou durante essa própria partida. Mas depois de torre por A3, torre E2 cheque, tentou, rei F6, torre F2 de volta. E agora um lance muito simples e muito forte, que é bispo F3. A torre deixa defendido pelo bispo, né? A torre está defendendo o bispo. Eu tiro essa casa de E2, o peão de F4 não cai com cheque, e eu estou ameaçando voltar a torre para A8 ganhando. Então rei G8 forçado, né? Aí rei E7, olha a casinha de E2 pego, para não ter que me preocupar com o cheque. B5, D5, para precisa de um contra-jogo. Torre F1, tentando dar um cheque em 1, e aí torre E3. De novo tirando o contra-jogo. O preto não tem muito o que fazer, tem que avançar o peão de B. Mas agora é um cálculo direto e as brancas ganham. D6, B3, D7, tem que dar o cavalo, toma, B2. E aí, se o branco não tivesse calculado tudo certinho, era para começar a ficar com calafrios, né? Porque tá fazendo dama aqui. Mas depois de bispo D5 cheque, o Global abandonou. Por causa que rei G7, torre E7, rei F8, torre E8, e depois de rei G7, o torre G8 mate. E assim acabou a partida. Tem algumas conclusões que eu acho interessantes. Primeiro, de novo, eu posso até estar sendo um pouco repetitivo, né? Mas todo o conceito do fingir que vai atacar, não é fingir, né? Se o preto jogasse errado, ele ia atacar. Mas o desviar as peças negras para a defesa, para depois trocar, é algo muito interessante estrategicamente. Já por parte das negras, possivelmente, eu acho que logo depois da abertura, as negras talvez devessem ter jogado um lance como A5 ou cavalo E4, que daria um jogo mais ativo. E quando chegou no final, seria importante que as negras em algum momento tentassem fazer o lance H6 funcionar, para ter essa casinha mais de H7. Porque depois de torre F4, que não vai ter mais o tempo
do H6, o preto fica tão preso, mas tão preso e tão passivo, que o branco tem tempo de fazer essa marcha com o rei e ganhar o jogo, né? Então, prevaleceu o jogo ativo do Fear sobre o fortíssimo, né? Mas nesse caso, talvez um pouco sólido demais nessa partida, Matthias Blubaum. Que, aliás, eu não tenho dúvida que daqui a algum tempo vai chegar nos 2.700, então o que faz essa partida ser mais valiosa ainda. Bom, quem gostou dá um like, se inscreve no canal, podem dar sugestões de partidas que vocês achem interessante. O fato de ter mais partidas ao vivo sendo jogadas, né? A gente vai sempre de olho nos mestres, grandes mestres brasileiros, para ver se jogam partidas interessantes, porque são partidas que vale a pena a gente aprofundar e olhar com calma para tentar aprender alguma coisa. Bom, é isso, pessoal, e até a próxima.